Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, identifica que 1 a cada 2 homens acima dos 50 anos possuem impotência sexual. E por isso estamos hoje com o Dr. Jorge Mendes, que ele vai dar uma aula explicando tudo para você. Jorge, vamos lá. O que eu preciso saber? Qual a pergunta que você mais recebe pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, que acho que você tem mais visibilidade, né? O que os homens têm mais preocupação? Isso mesmo. Diariamente eu respondo mais de 100 perguntas, mais de 100 directs, e a que predomina é sobre aumento peniano. Existe uma insatisfação muito grande ou dúvida dos homens quanto ao aumento peniano ou engrossamento. Então essa é a pergunta mais prevalente. Qual a sua resposta? Infelizmente, não existe nenhum tratamento, nenhuma cirurgia com resultados que tragam a satisfação para o paciente. Tem técnicas para engrossar, mas para aumentar, realmente a gente ainda não tem essa técnica que consiga trazer esse benefício para o paciente. Tá. Eu dei uma estudada hoje e vi que vários sites vendem pílulas, remédios e outras coisas que falam que aumenta. Isso então é mito? Isso é mito. Os tratamentos cirúrgicos que existem ainda estão em fase experimental, então não dá para a gente ainda oferecer ao público, aos nossos pacientes. O que todos os homens falam muito e a gente escuta muito é sobre impotência sexual, tá? O que você fala sobre isso? Tem como você reverter? Tem como você ajudar seu paciente? E o porquê que vem a impotência sexual? Então, a saúde sexual, né, a saúde do homem, ela está apoiada em alguns pilares, em 7 pilares. E a saúde sexual faz parte dela. Então, quando a gente fala sobre sexo, o homem tem aquele pudor, gera rubor, e ele acaba, quando descobre que está enfrentando alguma fragilidade nesse pilar da sua saúde sexual, ele entra em conflito devido ao machismo, à sua própria virilidade, e ele acaba recuando e não procurando ajuda. E esse pilar, com o passar dos meses, dos anos, vai ficando cada vez mais enfraquecido. E aí é onde surgem os problemas de separação, divórcio, depressão, falência nos negócios. E aí desestrutura todos os outros pilares e é onde ele vai procurar ajuda. E tem alguma idade média, homens mais novos, mais velhos, existe alguma coisa disso? A disfunção erétil, ela é bem predominante, né? Os estudos já mostram que 50% dos homens vão ter algum grau de disfunção erétil após os 50 anos, mas aqui no consultório e depois da telemedicina, eu atendo homens, não só aqui, mas diversos... Telemedicina seria a distância, é isso? Isso, a teleconsulta, né? Tá. Seria a consulta virtual, que teve uma grande evolução com a pandemia, e aí, com isso eu consigo ofertar o atendimento para esses homens em outros estados e até brasileiros que estão fora do país. E aí não tem uma faixa etária que predomina. Geralmente o homem de 40, 50 anos procura mais, mas o jovem também tem buscado ajuda devido à insatisfação, à insegurança. Ele está iniciando sua vida sexual, então ele sofre com ansiedade de performance. E aí tem o outro extremo, o homem 60 mais, que é que ele já me procura interessado nas cirurgias de implante de prótese peniana. E esses mais novos, então eles acham que eles têm uma impotência e não têm, seria mais ou menos isso? Isso, seria uma disfunção erétil de causa psicogênica, entre aí a ansiedade, a insegurança. Aí já é um trabalho, jamais de uma parte de um psicólogo, analista, alguma coisa um assim. acompanhamento conjunto com o terapeuta sexual. E aí então você pega esse caso, desse homem mais novo, e você encaminha para um terapeuta sexual e a gente vai dando suporte em conjunto para esse paciente. Isso vem muito da ansiedade, então? Da ansiedade, justamente com a explosão da indústria pornográfica, né? Então, sério mesmo? O jovem tem cada vez mais se comparado, então ele quer ter aquele desempenho do ator pornô, aquele tempo de relação sexual, e ele fica com toda essa insegurança. Já que você entrou nesse tema, só para a gente continuar um pouco, fala um pouco mais sobre a pornografia. O que isso é a favor ou não para os homens hoje? Masturbação é um ato benéfico, né? O homem se masturbar faz parte do seu processo de saúde, mas o excesso de pornografia começa a gerar uma dependência. E aí ele pode ter vários transtornos, transtorno mental, uma dependência psicológica, um isolamento social, porque ele vai começar a viciar o cérebro dele no sexo virtual. Então, quando ele parte para um sexo real, ele vai se deparar com outra realidade e ele vai ter uma frustração e vai desenvolver até disfunção erétil por isso. Entendi. Aí você vai falar da impotência após os 60 anos.
Isso, após os 60 anos predomina já aquele homem que tem várias comorbidades, é o hipertenso que não controla a pressão, é o diabético que consumiu açúcar durante toda a vida, então ele já tem um prejuízo na sua função erétil. Então, excesso de açúcar pode dar impotência? Pode. Esse excesso de açúcar ao longo do tempo ele vai danificando as estruturas nervosas e as estruturas vasculares, que a ereção nada mais é do que um processo de aumentar o fluxo sanguíneo dentro do pênis, então esses pacientes já têm um fluxo prejudicado. E outro fator de disfunção erétil que predomina após os 60 anos são aqueles pacientes que são submetidos a tratamento para câncer de próstata por cirurgia, então eles têm uma possibilidade de ficarem impotentes e o tratamento pode necessitar de uma cirurgia de implante de prótese peniana. Tá, então o câncer de próstata, não é todo mundo que vai ter câncer que vai ficar impotente, é isso? Não, seriam alguns casos. Alguns casos. Hoje com a cirurgia robótica, ela tende a ter uma melhor preservação da função erétil do paciente, tanto da função erétil como também da sua continência urinária, mas ainda ocorrem os casos de impotência e grande parte desses pacientes vão necessitar da prótese peniana. Continuando nesses homens de 60 anos, o que você fala sobre obesidade? O que isso tem a ver também com infertilidade? Me fala um pouco. A obesidade, né, é uma doença de grande prevalência e ela também está relacionada com a diminuição da testosterona e, consequentemente, pode levar à infertilidade. Pode levar. E também à disfunção erétil nesses pacientes. Entendi. E aí, quando você fala de infertilidade, o que você tem hoje para ajudar esses homens? Eu vejo assim, tem muitos homens que querem ter filho e eu acredito que antigamente sempre a culpa era da mulher, não era isso? E hoje é visto que o homem também ele tem essa culpa. Isso, 50% dos fatores de infertilidade a gente consegue identificar nas mulheres, 50% dos homens também. Então, quando não existe uma combinação tanto do homem como da mulher, diferentemente do que se acreditava no passado. Então, todo esse avanço que a reprodução assistida trouxe para ajudar esses homens e os casais a conseguirem engravidar, tem evoluído cada vez mais. Então, antigamente o homem há 20 anos atrás, ele não conseguiria ser pai porque ele não ejaculava mais espermatozoides, seja porque tinha feito uma vasectomia ou tinha tido alguma doença venérea e acabou obstruindo a passagem dos espermatozoides. Hoje a gente consegue sim, através de técnicas cirúrgicas, captar esses espermatozoides e fazer o bebê de proveta. Agora vamos para a testosterona, que hoje só se fala em testosterona, parece que isso aí é a bola da vez, né? E a gente estudou 3, em gel, chip, injeção. Explica para mim as 3 e se tem alguma das 3 que não funciona, se é mito ou não. Vamos começar em gel. Eu digo que a melhor ela tem que se adequar para o paciente, para o tipo de paciente. Não existe o melhor dos 3? Não. Existe a que tem melhor eficácia, sim, mas aí vai depender do perfil do paciente, porque aí entra a questão de custo e aí a gente sempre leva em consideração com o paciente o custo-benefício. Então o gel ele tem um custo mais acessível, mas ele tem que ser aplicado diariamente. Então grande parte dos homens não aderem bem a esse tratamento. Eles usam os primeiros 15 dias, depois acabam esquecendo e aí o tratamento não surte efeito. Tem algum lugar que pode passar mais? Ele deve ser aplicado em área que tem pouco pelo, ou aqui nos pulsos ou nessa região do peitoral, todo dia. Tem que passar todos os dias? Todos os dias. Não pode quebrar? Nenhum dia? Não pode quebrar porque o tempo, a meia-vida dessa substância, ela é menor. Entendi. Vamos agora para injeção. As injeções, elas são utilizadas há bastante tempo e existe... Intramuscular, Intramuscular, todas elas... Sempre no glúteo? Pode ser no glúteo. Hoje a gente tem algumas injeções que a gente pode aplicar dependendo da dose no subcutâneo, aqui próximo ao umbigo, mas geralmente no glúteo. E existem injeções que têm uma duração mensal, uma duração trimestral, então também depende do perfil do paciente, porque aí entra também a questão de custos e uma desvantagem da injeção é porque a gente não consegue controlar, por exemplo, o que a gente chama de pico. O paciente usa a injeção hoje, então rapidamente ela chega a níveis muito elevados da testosterona e a gente não consegue controlar bem. E aí surgem efeitos colaterais como espinhas, as acnes, queda de cabelo, e a gente não consegue controlar isso muito bem. E o chip? E o chip, ele... Que é a bola da vez, chip, né? Apesar de ser a bola da vez, ele está bem comentado, bem procurado, mas eles já são utilizados há bastante tempo.
Porém, a vantagem dele é manter justamente evitar esses picos, é manter esse equilíbrio na liberação de testosterona constantemente. Ele tem chips que têm uma validade de 6 meses, acreditam que estão estudando os outros para durar até 12 meses. E é colocado aonde? Ele é colocado aqui próximo às nádegas, bem na região ali, na marca da cueca. Dói para colocar? Procedimento? Ele é feito sob anestesia local, geralmente feito em consultório. Então é feito um pequeno corte aí de mais ou menos meio centímetro e são inseridos os pellets. O chip é um termo mais comercial, mas o termo técnico que nós utilizamos seria os pellets de testosterona. E aí a gente pode, dependendo da necessidade do paciente, colocar 10, 12, 15 pellets nesse paciente. Falam, não sei se é verdade, que excesso de testosterona pode dar câncer. Isso é mito ou é verdade? Isso é um mito que vem desde a década de 50 e que vem sendo destruído desde os anos 2000. Os trabalhos têm cada vez mais enfatizado que a testosterona não causa câncer. E uma das teorias que a gente usa para explicar isso e para o paciente perceber é porque quando ele tem 60 anos é o período que tem a maior incidência de câncer de próstata e é justamente quando ele tem a testosterona mais baixa. Se o câncer de próstata estivesse associado aos níveis de testosterona, ele deveria se desenvolver então na idade, quando o paciente é jovem, quando ele está com o pico máximo de produção. Entendi. E tem aqueles números da testosterona, 500, 400, 300, isso tem muito a ver ou é muito de caso para cada paciente? Isso é o que a gente chama de valores de referência. Então, ele geralmente vai de 180 até 900, é o que a gente encontra nos laboratórios. Mas isso varia de cada paciente e a gente tem que deixar um nível ótimo para ele. Um paciente ele pode se dar bem com a testosterona sérica, a testosterona dosada no sangue de 400, por exemplo, mas tem outro que não vai se dar bem. Então, ele vai precisar que a gente otimize para chegar a 600, 800, por exemplo. O que seria essa caixinha aqui? Isso daqui é um dos modelos de prótese peniana. Okay. Essa é a prótese inflável, popularmente conhecida como a prótese da bombinha. Pode mostrar? É um dispositivo que consiste de duas hastes. Eu vou até tirar aqui para facilitar a visualização. Esse hoje é o que teria de melhor no mercado? Existe esse modelo e existe o modelo das próteses maleáveis, que são essas daqui. Qual que é a diferença de uma e de outra? A prótese maleável, ela tem, falando de custo-benefício, um menor custo para o paciente, mas ela tem a mesma efetividade que é garantir para ele uma ereção satisfatória. Então, o nível de satisfação do paciente e do casal chega a mais de 90%. O inconveniente dessa prótese, dessa haste, é porque ela é constituída de um metal revestida de silicone, por exemplo, e ela mantém o pênis ereto constantemente. Então, o paciente ele não pode, por exemplo, usar uma sunga, uma roupa de banho, porque vai ficar o pênis vai ficar marcado na roupa de banho. Então tem essas limitações. Para esse paciente, podem até achar que é um louco, que está querendo atacar alguém, entendeu? Com algum interesse pode ter algum problema sexual. Socialmente, né? Socialmente. Então ele tem que estar atento. Se é um paciente que pratica muita atividade aquática, que gosta da piscina, aí você já não aconselha isso. Aí eu aconselho utilizar a prótese inflável. Que são duas hastes também. E ele tem essa bomba, né, esse dispositivo que ele vai acionar. Quando ele aciona? Isso aqui fica dentro da bolsa. Pendurado? Isso aqui fica dentro da bolsa. Aqui a gente consegue visualizar melhor. Fica dentro da bolsa escrotal. Aqui estão os testículos e aqui está o dispositivo, esse mesmo dispositivo, que vai ser acionado quando ele for ter relação sexual. Então ele vai acionar um líquido que está nesse outro dispositivo que é implantado próximo à bexiga. Ele vai então encher essas hastes que estão dentro do pênis e vai ocorrer então a ereção. E o paciente vai ficar com o pênis ereto. Ele tem que apertar. Ele tem que apertar. Desculpa, em outras palavras, ele tem que apertar o saco dele, porque isso aqui vai ficar dentro do saco. Vai ficar dentro da bolsa. É da bolsa aqui, em outras palavras, é o saco. É o saco. Isso. Vai ficar e aí aperta a bolsa. Ele vai apertar até conseguir a rigidez adequada para que ele consiga ter a penetração. Entendi. Terminou a relação sexual, ele vai apertar o dispositivo e esse líquido vai ser esvaziado, vai retornar para cá. Tá. Nível de satisfação para o paciente entre SS.
todas as duas têm essa satisfação bem elevada. A única diferença é que você falou, esse fica o tempo todo ereto e esse não. E esse não, e esse tem um custo bem mais elevado, então esse aqui já Mas socialmente, esse aqui, ele consegue ir em qualquer lugar, consegue pôr uma sunga, fazer uma natação, o que for. Com certeza, esse aqui ele permite, digamos, uma fisiologia melhor para o paciente. Entendi. Custo maior, custo menor. Custo maior, custo menor. Então isso aqui é gosto do paciente. Existem algumas patologias, por exemplo, que aí a gente vai priorizar algum determinado tipo de prótese. Mas no geral, a gente sempre deixa para o paciente optar. Dr. Jorge, muito obrigado pela grande aula e quer deixar algum recado para esses homens que estão te assistindo? Eu agradeço o convite e poder ajudar esses homens a levar a informação, a levar um conteúdo que é um assunto de saúde sexual que todo homem quer saber, mas, como eu falei no começo da entrevista, tem vergonha. Tem toda essa questão do tabu, dos mitos. Então, homem, cuide do seu pilar, cuide da sua saúde sexual, porque ela tem um grande benefício na sua qualidade de vida.